Pronto? Opa! Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite. O único recado é, domingo agora é a visita ao asilo São Vicente. Não precisa doação, porque já foi doado bala que vai dar para os velhinhos de Natal. Só, né? Os nossos cursos vão até o Livro dos Espíritos vai até dia 16, e depois só de sexta. Uma semana nós encerramos, depois só... Os cursos só voltam depois do carnaval, né? E aqui só de sexta. Então é só. Vamos fazer uma oração, então? Vamos relaxando nossas cadeiras, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e junto com ele nos dirigir ao Criador, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no intuito de aprender sobre os ensinamentos deixados pelos espíritos superiores. Agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados, e que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia tudo que a gente aprender aqui. Que assim seja. Muito bem. Tudo bem com vocês? E a Sônia, tá boa? Tá. A patroa dela tá aí, por isso que ela não veio. O Nenê tá bem? Tá. Nenê, já Melhor. tá grandão, né? Bem melhor. A senhora é a primeira vez que vem? Ela é minha prima, você Sua prima? irmã da Veridiana, lembra? Ah, sim, irmã dela. A Veridiana aparentada com vocês também, eu não sabia. É parente também. Eu não sabia. Não, não dá nada, você falando não. Olha, prima, seu sobrinho, minha irmã. Tá certo. É tanto parente. Mas é assim mesmo, é para isso que serve parente. Parente serve para isso mesmo, para ensinar a gente. A Renata, o filho dela desencarnou há 3 anos atrás, com 20 anos de idade. Puxa vida. Que coisa, não? Esse desencarne prematuro causa um transtorno na família, né? Um sofrimento, é uma provação para os pais. E para os parentes também, né? Que nunca esperam, né? Um desencarne com essa idade, né? Mas é assim. Porque a gente só considera a idade do corpo, a gente não considera a idade do espírito, né? Então fica difícil para a gente compreender. Mas de qualquer maneira, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria sempre que nós realizamos a nossa reunião pública. E o objetivo é sempre estudar a doutrina dos espíritos. Alguém tem alguma... A gente faz essa reunião dessa forma, não sei se já explicaram para a senhora. Se elas explicaram para a senhora como a gente faz a reunião? Não. A gente faz a reunião dessa forma para permitir às pessoas que tirem suas dúvidas. Porque a doutrina espírita, ela suscita muitas dúvidas mesmo, né? Então, como ela responde tudo, rigorosamente, todas as questões, sobretudo aquelas relativas à vida depois da morte, então ela suscita muitas dúvidas e muita curiosidade. Então é por isso que a gente faz a nossa reunião dessa forma. A senhora pode ficar à vontade para perguntar e nós estaremos aqui à disposição para responder. Oi? O chefe está bravo? Por quê? Eu me atrasei. Não tem problema. E por que não entrou? Porque ele falou que não ia passar vergonha. Ora, que isso? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer ter alguma dúvida? Fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Sou Luiz. Eu queria falar Sim. dos condicionados, que eu fiquei em dúvida quando assisti a aula.
Ah, Quero saber se convulsionário que tem convulsão mesmo que está falando? você sabe qual é a questão? É aqui, ó. 481. 488? 481. 481. Tá. Vamos lá então. Vamos em Kardec, que lá a resposta é segura. Tá. Ele fala dos... Ele está tratando aqui, o assunto é influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Tá? É isso que ele está estudando neste subtítulo. Ele estuda depois, dentro desse subtítulo, os possessos e os convulsionários. Qual foi a sua dúvida a respeito dos convulsionários? Você quer saber o que é o convulsionário exatamente? É isso? Então vamos lá. Na questão 481, Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? Resposta: sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo, que ele é a fonte primeira. Todavia, o charlatanismo frequentemente tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os tem feito cair no ridículo. Vamos lá. De que natureza, 481A, de que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômeno? Resposta pouco elevada. Crede que os espíritos superiores se divertem com semelhantes coisas? 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises podem acontecer subitamente em toda a população? Resposta: efeito simpático. Bom, convulsionar significa entrar em um estado anormal, não é isso? Você já viu alguém convulsionar? Já? Entrar em estado de convulsão? Aquilo são os convulsionários. Aquilo pode ser provocado por um espírito, magneticamente. Tá? O espírito influencia, você, relembrando aqui, ele estuda aqui a influência dos espíritos, a influência oculta, não é? Porque ela não é objetiva, ela é oculta, sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Então, normalmente o convulsionário, a pessoa que tem muitas convulsões seguidas, ela tem normalmente alguma ligação com algum espírito por alguma razão de outras encarnações. Cadê o Orlando? Por quê? Fala que eu estou chamando ele, vai lá. Fala que eu estou chamando ele, como que... Fala que eu estou chamando ele, só. Então, é interessante esse tipo de situação, porque os espíritos, eles realmente influenciam em todas as situações. A tia tem isso, tia Rúbia. Hã? Tia Rúbia. Não entendi. A tia Rúbia tem isso daí. Tem, então. Olha, por exemplo, você sabe que é um esgar? Como? Esgar. Se eu falar do nome popular, tique nervoso, normalmente as pessoas que têm tique nervoso são obsediadas. Verdade, tem isso, tem a ver com coisa, não imaginava. Que ficam assim, ó, o tempo todo assim, ó. Isso é um problema motor, é físico. É físico. Tem uma síndrome chamada síndrome Das pernas inquietas. do pé inquieto. Mas isso geralmente, pelo que eu ouvi, é mais na hora de dormir, né? Também, mas tem gente que faz isso em tempo integral. Não para com a perna, não para com o pé, não para. Tá? Isso é um problema motor gerado por uma disfunção emocional, Ansiedade. principalmente. Eu estou falando porque eu era solteira, eu ficava no meu serviço. Eu ia casar, então estava uma menina aprendendo. E de sábado de manhã, você não trabalhava, eu ia para a tarde. Eu lendo, eu ficava assim, por que você balança o pé? Por
por ansiedade, mas na época eu não sabia, mas era por ansiedade. Ficava direto também, assim. Sim. E a ansiedade foi piorando. É. Hoje em dia, eu coloco Sim. Piora mesmo, se permitir. são bem piores. Se permitir, se permitir, daí a função do esclarecimento que traz a doutrina espírita. A pessoa com esse esclarecimento, ela pode ir corrigindo. Eu não sabia que tem, eu imaginava que a ligação até isso. Tem ligação em tudo. Tudo, né? Os espíritos, por exemplo, eles atuam sobre os fenômenos da natureza. Chuva, vendaval, maremoto, terremoto, todo tipo de coisa tem a ação dos espíritos. Os espíritos conformam. É isso. Esses não, foi embora? Eles não, os espíritos esclarecem todos, tudo. Na realidade, nós vivemos num mundo, que é o mundo dos encarnados, daqueles que têm corpo físico, mas nós não vivemos no mundo, os espíritos não vivem no nosso mundo, é nós que vivemos no mundo deles. Porque o número de desencarnados é muito maior do que o número de encarnados. Muito maior, infinitamente maior. Não sei te dizer a proporção de 30, 40, 50, 100 para cada encarnado, não sei. 1.000, 2.000, não sei quantos, mas é infinitamente maior. Tá? Quando você faz uma reunião como a nossa, nós estamos aqui em 2, 4, 6, 8, 9 pessoas. Né? A gente imagina que a reunião é só conosco, né? Do ponto de vista dos encarnados, tem 9 encarnados aqui, a reunião é feita com 9 pessoas. Mas você pode ter 1 milhão de espíritos aqui acompanhando a nossa reunião. Tá? E isso é normal, eles se imiscuem, eles se infiltram, eles presenciam, se interessam por tudo aquilo que é do interesse deles. Se eles passam aí na porta e ouvem alguém falar alguma coisa aqui dentro, vamos ver o que esses caras estão fazendo aí. Vamos ver que tipo de reunião é essa. Começa a participar da reunião, se interessa pelo assunto e fica. Muitos espíritos fazem o livro dos espíritos aqui na casa, participam dos cursos aqui na casa em geral. Muitos já se manifestaram aqui na casa dizendo, olha, eu fiz, me esclareci muito, vou continuar estudando, mudei minha maneira de pensar. É desse jeito, porque o nosso mundo, sendo como é, fornece um contingente muito ruim para o mundo dos espíritos. As pessoas que desencarnam no nosso mundo, geralmente desencarnam muito mal. Muito mal. Muito ligado às coisas materiais, ligado aos bens materiais, ligadas a vícios, ligadas a compromissos, não resolvem os seus problemas, as suas querelas, as suas diferenças, a questão de documentação, questão de herança, não resolvem nada disso. Desde que se dane, depois que eu morrer eles se viram. E não é assim, fica ligado. Sabe? É muito complicado, porque o espírito ele desencarna, mas ele fica ligado pelo pensamento. O pensamento dos encarnados influencia o desencarnado, e o pensamento do desencarnado influencia o encarnado. Então existe uma inter-relação entre encarnados e desencarnados. Isso é o tempo todo. Isso é o tempo todo. Manter o nosso pensamento equilibrado, bom, pensando coisas boas, positivas, significa distanciar esses espíritos da gente. Entendeu? Você não vai evitar que eles te influenciem, mas você vai se precaver o máximo possível de sofrer a má influência, porque o problema é esse, o problema é a má influência. A boa influência é boa, né? Nossos espíritos guias, nossos espíritos simpáticos, os parentes que nos querem bem, que desejam a nossa melhora, o nosso progresso, nos influenciam para o bom caminho, para as coisas boas. Mas os maus espíritos, eles estão por aí, às vezes não tem ligação nenhuma com a pessoa, nenhuma, nem de parentesco, nem de afinidade, de coisa nenhuma. Mas você diz, eu vou influenciar essa pessoa assim, eu quero ver se ela aguenta. É desse jeito. E como eles fazem parte das nossas provas, está na lei de Deus a permissão deles influenciarem. Se você aceitar a influência, a responsabilidade é sua. Porque eles não têm responsabilidade nenhuma nesse aspecto. Como são espíritos imperfeitos, né, a responsabilidade de promover o mal, de fazer o mal, é deles sim.
Mas eles não você só vai permitir a influência se você estiver na mesma faixa de pensamento deles. Se você estiver no mesmo padrão de pensamento, se estiver pensando mal, você vai permitir que ele lhe influencie através do pensamento dele, que também está na mesma faixa do seu pensamento. Então, os convulsionários nada mais são do que isso. São pessoas que geralmente têm débitos muito grandes com esses espíritos, e esses espíritos atuam diretamente sobre eles. Você já ouviu falar de obsessão, de fascinação? É a pior obsessão que tem. Há médiuns que são obsediados nessa modalidade de fascinação, que eles escrevem besteira psicograficamente, né? Psicografam besteira, eles acham que aquilo é a coisa mais linda. Perde a capacidade de julgamento. E tem a subjugação. A subjugação, Kardec conta que no tempo dele, um senhor de idade, andando no meio da cidade, se ajoelhava na frente das moças e pedia em casamento. E ele não queria fazer aquilo. Então, o espírito é capaz de subjugar o corpo da pessoa, a ponto de obrigar ele a fazer coisas que ele não quer. Olha que nível chega a obsessão, a influência de um espírito sobre o encarnado. E de um encarnado sobre o espírito é a mesma coisa. As pessoas acham que a obsessão só acontece do desencarnado para o encarnado, né? Não. Pode acontecer também do encarnado para o desencarnado. Uma mãe que é muito ligada pelo pensamento, por exemplo, que nem essa que a senhora citou, perdeu o filho aos 20 anos, fica ligado o tempo todo, eu não admito a morte do meu filho, eu não admito, porque eu sofro muito, não sei o quê. Ela não está sendo resignada diante, eu não digo que seja o caso dessa que a senhora citou, mas ela não está sendo resignada diante da vontade de Deus. E, normalmente uma morte prematura, ela tem esse caráter mesmo, de trazer para a família uma prova, né? Que se a família sair bem dessa prova, todo mundo ganha com isso. Mas se não houver resignação diante da vontade de Deus, todo mundo perde, inclusive o desencarnado. Complicado. É muito complicado. A pessoa precisa se conscientizar do que ela está fazendo contra o desencarnado. Está prejudicando muito a pessoa que desencarnou. A pessoa que desencarnou não consegue se desvencilhar do ambiente. Ela é chamada constantemente pelo pensamento, não consegue se desvencilhar do ambiente e acaba sofrendo, não só pelo desencarne, que provavelmente deve ter sido um desencarne fora de propósito, algum acidente, alguma coisa, acidente de moto. Então, não consegue se... A própria modalidade de desencarne já traz prejuízo para o espírito. Ele sofre com esse tipo de desencarne. Mas a ligação dos pais ou da mãe, ou seja quem for, de maneira a não se resignar diante do fato, prejudica mais ainda. Então o espírito sofre todo mundo. Encarnado e desencarnado, sofre todo mundo. Nós vamos continuar lendo aqui. Vamos ver o que Kardec fala sobre os convulsionários aqui. Ele diz assim, na 482, a resposta, ele continua dizendo: efeito simpático, porque pode acontecer isso de maneira de um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas começarem a convulsionar todo mundo junto, por ação dos espíritos. Efeito simpático, as disposições morais, olha lá, a qualidade do pensamento, condições morais exatamente isso, a qualidade do pensamento, se comunicam muito mais facilmente em certos casos. Não estais alheios aos efeitos magnéticos para não compreender isso, e a parte que certos espíritos devem nisso tomar por simpatia àqueles que os provocam. Então, quando há uma certa maneira de pensar e de agir que acaba contaminando as outras pessoas, isso é por efeito magnético. O magnetismo se dá por conta de um elemento que nós temos chamado fluido vital, que dá vida ao corpo. O corpo é uma massa disforme, viu? Sem o fluido vital e sem a organização dos órgãos que trabalham dentro dele, não é nada, é um amontoado de matéria que não tem função nenhuma. Então, ele se organiza dessa forma. O feto,
O óvulo é fecundado e começa aí o desenvolvimento dos órgãos, depois a formação do corpo. Esse corpo, nessa altura do campeonato, já recebeu uma certa quantidade de fluido vital para ele viver uma vida inteira, não é? E existem pessoas que têm uma quantidade de fluido vital muito grande. A gente costuma dizer assim, nossa, fulano é ligado no 220, né? Tem muita energia, tem uma vitalidade muito grande. A gente chama de energia de maneira equivocada, porque não é energia, é vida mesmo, qualidade, força vital que aquele corpo tem. Então, quem tem muita força vital, quem tem muito fluido vital em si, é capaz de magnetizar outras pessoas. Por exemplo, através de hipnotizar a outra pessoa. Já viu alguém hipnotizar alguém? Nunca viu na televisão? Que é um barato aquilo. O cara chega já viu? Tem uma plateia assim, fala assim, ó, eu vou... Como é que era o nome daquele cara? Fuentes, né? Marcos Fuentes, como é que é o nome dele? Uma coisa assim. Ele é gringo, deve ser de alguma cidade aqui da América Latina. Então ele chega na plateia e fala assim, olha, eu vou magnetizar, e começa a conversar e começa a olhar. O cara já é experiente, né? Ele começa a olhar para a molecada, normalmente é a molecada que está no auditório. Mas antes de eu chamar alguém aqui, eu quero que vocês entrelacem as mãos, né? Todo mundo com a mão entrelaçada aí? Eu vou contar até 3, vocês vão soltar as mãos. Uma boa parte da plateia solta, mas alguns não soltam. Aquele está mais suscetível de ser hipnotizado que os outros, porque ele é mais suscetível à ação fluídica do magnetizador. O magnetizador é o que a gente chama de hipnotizador. Nada mais que um cara que tem muita quantidade de fluido vital e é capaz de, através da ação desse fluido vital, dele mesmo, né? Não tem nada a ver com mediunidade, com um espírito não, viu? É ele mesmo, né? Ele age e ele comanda, através da sua capacidade de magnetização, o outro. Então o cara come uma cebola achando que é maçã. É interessante, né? Manda o cara acordar, o cara está comendo a cebola, cospe tudo, né? É interessante isso. Então, é o que ele chama aqui de quer ver? Não estáis alheios, não estáis tão alheios, porque Kardec estudava o magnetismo antes de estudar o espiritismo. Por isso que ele fala assim com Kardec, você você não é um desconhecedor dos efeitos magnéticos. Para não compreender isso, e a parte que certos espíritos devem nisso tomar por simpatia àqueles que os provocam. Então, os espíritos participam porque também pensam e agem daquela maneira. Então, é capaz de magnetizar um grupo de pessoas para que as pessoas ajam e façam as mesmas coisas. A Kardec vai fazer uma explicação aqui. Entre as faculdades estranhas que se distinguem nos convulsionários, reconhecem-se sem dificuldade as que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática de dores, etc. Você viu? Quando uma pessoa está sentindo uma dor, a outra começa a sentir, a outra começa a sentir, a outra começa a sentir? É por efeito simpático. Nunca viram isso? Existe isso. É muito comum num grupo, por exemplo, uma empresa que tem muita gente trabalhando junta, é muito comum alguém estar sentindo uma dor e uma outra pessoa está sentindo a mesma dor que aquela está sentindo. Por efeito simpático, por ação magnética. É por isso que os espíritos transmitem a dor, porque eles não têm dor física, mas eles têm a sensação da dor. Como eles têm a sensação da dor, se eles se aproximam de alguém que se afiniza com o pensamento deles, eles transmitem aquela sensação que ele está sentindo para o encarnado. Eu achava que era por eu não sabia que era dor. É sério. E de repente eu falei, poxa, essa dor de cabeça que eu trabalho com cola, né? Cola tira fora, então vai me dar dor de cabeça mesmo, né? Não. A outra pessoa que estava lá, nossa, como é que eu tô com a cabeça explodida? Caramba. Mas é assim mesmo. Então ele diz, não se pode, pois, duvidar que os que sofrem crises
estejam em uma espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados sem o saberem. Influência de uma pessoa sobre a outra. Isso vale para as dores, por exemplo, e vale para a alegria, para o bem, para as coisas boas, de um modo geral também. Uma pessoa boa, uma pessoa que pensa bem, que age bem, ela é capaz de influenciar os outros dessa maneira também. Pensamento é uma coisa poderosa, as pessoas não sabem disso. 483. Qual é a causa da insensibilidade física que se nota, seja em certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Olha que interessante a resposta dos espíritos. Em alguns, é um efeito exclusivamente magnético, que age da mesma maneira que a Ana viu lá, o cara hipnotizando, é esse efeito aqui. Como é que um cara hipnotizado pode morder uma cebola, o cara dizer para ele que ele está comendo uma maçã, ele sente gosto de maçã, come, diz que está saborosa e come a cebola inteira se deixar. O cara dá uma pimenta, eu já vi ele fazer isso, dá uma pimenta ardida para o sujeito e fala que ele está comendo uma outra coisa qualquer e o cara sente gosto. Essa insensibilidade que ele está falando é magnética, é ação magnética. O magnetismo humano é diferente do magnetismo do metal, viu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O magnetismo do metal é provocado pelo conjunto de átomos que ali se ligam, que provoca aquela capacidade de atração que certos metais têm. Tá? O magnetismo humano é diferente. O magnetismo humano é gerado pela quantidade de fluido vital que as pessoas têm. Uma pessoa com grande quantidade de fluido vital é capaz de subjugar a outra, inclusive na sua vontade. É isso que os espíritos fazem. Há pessoas que chegam ao ponto de assassinar uma outra pessoa e só vão descobrir isso depois. Não sabe que cometeram assassinato. Já viu na televisão o sujeito cometer um crime? Matar um parente, amigo, conhecido, um colega e tal, diz assim, alguém me falava que era para me matar. O tempo inteiro falando para me matar. É isso. As pessoas... Tem necessidade, né? Como é que é? Tem alguns assassinos que falam que tem necessidade. Sim, mas aí já é o psicopata, já é o assassino, já é o tipo de assassino. Não tem nada a ver. Não, aí não. Nesse caso não. Eu estou falando desses que ouvem essas vozes e isso é muitas vezes atribuído à alucinação do sujeito. O sujeito estava drogado, ele estava alcoolizado e ele ficou alucinado e começou a ouvir vozes porque estava alucinado. Geralmente não é isso. Mesmo drogado, bêbado ou em qualquer outra situação, os espíritos que estão na mesma faixa vibratória dele sabem que ele tem pensamentos ruins, por exemplo, tendência ao crime, e influenciam aquela pessoa nesse sentido. Se uma pessoa, olha, qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós, que nunca pensou nisso, por um entreveiro qualquer com uma pessoa, começa a imaginar, poxa, se eu pudesse eu matava aquele cara, imediatamente você já atrai espíritos que pensam dessa maneira e influenciam você para matar. Você pode até não cometer o crime, mas você já atraiu para perto de você espíritos que pensam dessa maneira. Olha a importância do bom pensamento, para não atrair esse tipo de coisa. Então, isso vale para qualquer situação. Se eu pudesse, eu estou sem dinheiro, se eu pudesse eu roubava fulano. Você já atraiu espíritos que pensam dessa forma. E vale para tudo, vale para qualquer situação, entendeu? Por isso que é muito conveniente para nós educarmos o nosso pensamento de tal maneira que a gente não dê abertura para esses espíritos. Porque qualquer abertura que você dá, eles se aproximam e influenciam. E ficam em cima, porque eles sabem que você tem a tendência, ele pega o ponto fraco. Ele sabe o fraco daquele espírito, eles ficam nos vigiando. Vamos ver qual é o ponto fraco desse sujeito. E vão influenciar exatamente no ponto fraco.
como isso faz parte, eu já falei, das nossas provas na vida material, o Criador permite essa situação para nos testar. Nós estamos aqui no mundo de expiação e provas. Expiação é sofrimento, todo sofrimento gerado por coisas que nós fizemos em outra encarnação ou por coisas que nós fizemos nessa mesma, né? E a prova é o nosso teste. Nós estamos aqui sendo testados. E nós mesmos nos testamos, porque nós pedimos essa prova. Não é ninguém que impõe, não. Nem Deus, nem ninguém que impõe. A gente pede, a gente sabe das nossas necessidades e antes de encarnar, a gente estuda essas necessidades. Estuda mesmo, estuda como no colégio, a gente estuda a matéria, da mesma maneira a gente estuda. Bom, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo, eu não sou muito humilde, eu sou irritadiço, enfim. Vocês estudam as suas dificuldades, então eu preciso passar por esta e essa situação para vencer essas dificuldades. Uma dificuldade moral grave, por exemplo, tendência para o roubo, tendência para o assassínio, tendência para o vício. Ele pede para encarnar em tal situação para vencer as suas tendências. É assim que a coisa funciona, entendeu? Então, é preciso ordenar os nossos pensamentos e aprender a ordenar os nossos pensamentos de tal maneira que você não dê guarida para esses espíritos. Guarida, assim, abertura para que eles influenciem. Conforme o nosso pensamento, é uma porta aberta para que eles possam penetrar na nossa vida e nos influenciar como eles quiserem. E se a pessoa vai permitindo, eles vão influenciando, vai permitindo, eles vão influenciando, vai permitindo, até que chega a causar desastres graves na vida da pessoa, tipo separação de casal, sei lá, filho que vai embora de casa, coisas graves mesmo, coisas que desajustam a família, desagregam a família. Eu conheci uma vez eu dei carona para um sujeito de Santa Cruz do Rio Pardo, ele vinha para Bauru, e o sujeito me pediu carona, falou: eu sou da Polícia Federal, vou trabalhar em Bauru, você me dá uma carona? Eu dou, não tem problema. Ele começou a contar a história dele, ele morava em Ourinhos, acho, uma coisa assim. Ele estava em Santa Cruz do Rio Pardo porque alguém deu carona de Ourinhos a Santa Cruz do Rio Pardo para ele. Eu estava passando, ele me pediu carona, achei que devia dar, normalmente eu não dou carona para ninguém, mas resolvi dar carona para ele, estava fardado, parecia uma boa pessoa e era mesmo. E ele veio contando a história dele para mim. Ele falou: eu sou separado da esposa, eu tenho 3 filhos com ela e tal. Ele falou: eu acabei de sair da casa dela. Eu falei: bom, peraí, você é separado e acabou de sair da casa dela? Né? Ele falou: a gente se dá muito bem. A gente até hoje não sabe porque se separou. A gente conversa esse assunto e a gente não chega a uma conclusão de por que nós nos separamos. Olha o que é a influência dos espíritos na vida das pessoas. Influenciam a ponto de destruir a vida da pessoa, por exemplo, a vida do casal, e isso tem uma influência pesadíssima sobre os filhos, porque normalmente um viciado em drogas, normalmente é fruto de um desajuste na família, e desajuste no sentido de separação dos pais, muitas vezes tem muito a ver com a separação dos pais, né? Então, olha a extensão do problema, né? Por que eles influenciam para que isso aconteça na vida da família? Porque acaba ferindo todo mundo, acaba pondo a perder a vida de todo mundo. Então os espíritos têm os maus espíritos, os espíritos imperfeitos, que não são maus, são temporariamente maus, eles vão progredir e vão se tornar bons espíritos. Mas eles têm é permitido que eles influenciem o homem para que o homem possa aprender a vencer as próprias más tendências. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Por isso que a gente reencarna várias vezes. Nós temos muitas encarnações, porque nem sempre nós vencemos, numa encarnação vencemos aquela que nós viemos para vencer. Então é preciso reencarnar várias vezes para poder aprender a dominar aquele tipo de instinto, aquele tipo de tendência que a gente tem, né? Vamos ver se a gente acaba a respeito dos convulsionários aqui. Em outros, ele vai continuar respondendo, né? Em outros, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece retirar-se do corpo para se transportar ao espírito. Não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e não ouve nada? Isso é verdadeiro mesmo, isso vale para nós. Acontece uma coisa perto da gente que a gente está muito preocupado, a gente não se dá conta daquilo que aconteceu. Não é? Então, dependendo da atenção que você dá para determinada coisa, o que está no seu entorno
Às vezes você não percebe porque você estava com a sua atenção voltada para aquela sua preocupação. Kardec vai dar uma explicação aqui a respeito. Ele vai dizer assim: a exaltação fanática e o entusiasmo oferecem frequentemente nos suplícios o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não triunfaram de uma dor aguda, que não triunfariam de uma dor aguda se não se admitisse que a sensibilidade se encontra neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. O camarada, ele se imbui de um pensamento tão forte, tão firme, que ele é capaz de resistir à tortura, ao suplício, à morte, esse tipo de coisa. Tem gente que consegue dominar o pensamento a esse ponto, né? É do que ele está falando aqui. Há pessoas que treinam isso. Por exemplo, você já deve ter visto os faquires, né? Eles se penduram em ganchos, ficam lá pendurados. Nunca viu isso? Pô, vai atrás de saber para você ver. É interessante. Tem faquires na Índia que chegam a ficar 20, 30 anos sem comer. O cara só toma água e faz aqueles exercícios de respiração que eles fazem e não come. 20, 30 anos sem comer. É interessante, viu? Eu vi um caso na televisão, tinha um sujeito no SBT, não sei se vocês lembram, um cara meio estranho, ele era um repórter, ele ficava vagando por esse país, Índia, China, fazendo essas reportagens. Você lembra dele? Fazendo essas reportagens que eles lembram desse cara? Um cara meio magro, alto, meio esquisito. Ele faz alguma coisa no Ratinho. Faz, Então, esse sujeito ele fazia, era no Ratinho mesmo que de vez em quando ele apresentava essas matérias. E ele fazia, ele estava lá na Índia, ele ia atrás desses faquires, desses caras esquisitos, essas coisas que aconteciam lá meio esotéricas para nós, mas para eles não é esotérico isso, né? Esotérico, exótico, aliás, não é exótico. Então, uma vez ele mostrou um cara que ele conseguia soltar gases pelo pênis. Olha a capacidade do cara, ele dominar o pensamento e soltar os seus gases em vez de pelo ânus, pelo pênis. Ele falou, tá aqui, Ratinho. E mostrou, o Ratinho mostrava tudo mesmo, né? Mostrou o cara fazendo isso. E eles são capazes, há um domínio da mente de tal forma que eles dominam coisas que nós não imaginamos. Os ocidentais não fazem a menor ideia disso, né? Então, é possível, sim, a mente, que quem pensa é o espírito, não é o corpo. Quem sente as coisas não é o corpo, é o espírito. É preciso saber disso também. As pessoas acham que a dor está no corpo, não está. A dor, quem sente essa dor é o espírito. Quem envia a informação para o espírito é o corpo. O corpo diz assim, olha, tal lugar, em tal lugar assim, assim, na sua organização física, tem alguma coisa que está se desagregando. E manda essa informação para o espírito. O espírito sente a dor para poder se preservar daquela possível doença que está instalada ou vai se instalar no corpo. Mas o corpo não sente nada, nem prazer e nem dor, nem sofrimento. Quem sente é o espírito. Então, se o espírito que pensa, quem pensa não é o corpo, é o espírito. Se o espírito que pensa é capaz de, pelo pensamento, dominar o corpo, ele inverte o processo. Ele pode causar uma certa insensibilidade no próprio corpo e dominar pelo pensamento tudo aquilo que acontece no seu corpo físico, né? Tanto que, por exemplo, Kardec, ele foi revelado para ele que ele havia sido um sacerdote druida em outra encarnação, daí o nome Allan Kardec. Allan Kardec era o nome de um sacerdote druida dele em outra encarnação. Ele teve esse nome em outra encarnação. Eu fui procurar informação a respeito do druidismo. O druidismo era um grupo de pessoas que tinham uma certa, pode chamar religião, mas uma seita, que eles estudavam o espírito, estudavam essas coisas ligadas às coisas transcendentes. Então, para se formar um sacerdote druida, o cara estudava no mínimo 20 anos para ser um sacerdote druida. E
nesses estudos que eles desenvolviam, por exemplo, uma das coisas que eles aprendiam era dominar a dor. Uma das coisas que eles aprendiam. Ele só se formava um sacerdote druida se ele conseguisse dominar a dor do corpo físico. É interessante, né? Porque normalmente as pessoas se submetem à dor, né? E isso não é bom. Nós temos que dominar a dor, ou pelo menos procurar aprender a dominar a dor. Porque quem se submete à dor sofre dobrado. Sofre duas vezes. A dor dói de uma maneira mais aguda. Né? Seu Luiz, quanto menos se come, menos se tem, menos se dorme. Menos se insome, né? Eu não sei te dar essa informação, eu não sei. Luiz, eu vi no YouTube. Falando que se você come pouco, você não gasta energia, você vai dormir menos. Você não vai sentir sono. Você come, você fica pesado da sono. Normalmente quem almoça, assim, tem sempre sono, né? Após o almoço. Fica com o corpo cansado, sonolento. Na realidade, essa sonolência não é em função do que você come, é em função da necessidade de digerir o alimento. Não há lentidão no corpo. O que há é o direcionamento do fluxo sanguíneo para o aparelho digestivo e falta sangue no cérebro. Então, daí a sonolência. Mas o sono não tem por objetivo somente fazer com que a pessoa fique mais lenta para poder promover a digestão. O sono tem por objetivo a reparação das energias físicas, da reposição dessa energia, não é só do alimento. É um médico no YouTube que está falando, quanto mais coisas leves você comer, quanto mais cedo, você menos sono vai ter. Eu não sei até onde isso... 4 horas, se dormir 4 horas por noite, 3 horas já é o suficiente. O seu corpo, e você não fica cansado. Eu já ouvi médico falando que o mínimo é 8 horas. Tem vários. É. Mas você explica sobre alimentação e por isso não a necessidade. Há várias teorias, né? O fato é o seguinte, uma vez eu vi uma pessoa perguntando para um filósofo o que ele deveria fazer para viver mais. Se devia ir na academia, se devia fazer longas caminhadas, corridas longas e tal. Ele falou, faz o seguinte, dorme sempre que você tiver vontade. Eu vou mandar para o senhor. Então, eu não sei se o sono é tão ruim assim. Não, pode mandar, eu não desacredito de você. Mas existem pessoas que têm teorias... Eu achei lógico, achei Tem um tal de... Como é que é o nome daquele cara? Esqueci o nome dele, viu? Ele tem umas teorias malucas, sabe? Eu já vi... Olha, ao longo da minha vida, eu tenho 68 anos de idade, eu vou fazer 68. Ao longo desses 68 anos de idade, eu vi o café ser herói, muitas vezes, e ser vilão, muitas vezes. O café não presta, o café presta. O café não presta, o café presta. O café não presta. Banha de porco não presta, banha de porco presta. Então, na realidade, você sabe o que o homem sabe a respeito da própria vida e a respeito do próprio corpo? Muito pouco. pode ser. Mas parecia que sabia mais que eu. A gente, eu acho que você deve, cada corpo, cada organismo é um organismo em particular. É em particular. Então, cada um tem um tipo de necessidade. Eu já ouvi dizer pessoas que dormem 4 horas por dia e não tem nenhum tipo de problema. Dorme, para ele é normal, não dorme mais do que isso e relutam em dormir mais, né? E outros que têm que dormir 12 horas. Eu durmo, se eu não dormir de tarde, todo dia vai 2 horas, né? Olha lá. Coisa não vai. Se eu não almoçar, Vamos lá. Ah, eu também. Vou morrendo lá, eu tenho que dormir. Dourado tudo, louça, tentativa, tudo eu vou tentar. Depois que levanta renovada, né? Também sou assim, senão. Senão, dá uma dor de cabeça, um mal Eu também. Aí não fala comigo. Hum. Não fala comigo. Tem que dormir, senão. Olha que interessante que ele vai explicar a respeito desta insensibilidade ou do efeito anestésico do magnetismo. Sabes que no calor do combate,
a pessoa não se apercebe frequentemente de um ferimento grave, enquanto que em circunstâncias ordinárias, uma arranhadura a faria estremecer. Eu já ouvi N casos de pessoas que tomam um tiro e falaram assim, eu pensei que tinha tomado uma pedrada. Nem se tocou que tinha tomado um tiro, depois que foi perceber. Quer dizer, todos os acontecimentos físicos nossos, qualquer acontecimento físico, tem tudo a ver com a maneira pela qual a pessoa encara os acontecimentos da vida. Tudo a ver. É diretamente proporcional. Tem gente que, vamos por assim, se a vida dela está normal, tem dinheiro para pagar as contas, tudo certinho, ela está sorrindo. Mas se qualquer coisa acontece que lhe contrarie, é suficiente para ela desandar e xingar Deus e o mundo por conta daquele probleminha. Então, normalmente, esse tipo de pessoa, ela não leva uma vida confortável. Né? Ela não tem sabedoria para encarar os fatos da vida. Porque é preciso isso, é preciso muita sabedoria. Né? A gente tem que, por isso que os Espíritos dizem que nós estamos aqui encarnados para aprender duas coisas basicamente. Uma delas é o trabalho, aprender a trabalhar. E a outra é aprender a ter confiança em Deus. Se nós aprendermos essas duas coisas, fatalmente nós teremos muito poucos problemas na nossa vida, né? E saberemos vencê-los com facilidade. Né? Ele vai terminar essa explicação dizendo, visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, pode-se perguntar como ele pôde depender da autoridade para cessar em certos casos. A razão é simples. A ação dos espíritos não é aqui senão secundária. Eles não fazem mais do que aproveitar uma disposição natural, entendeu? A pessoa tem uma predisposição natural, um pensamento que lhe domina a vida. E os espíritos se aproveitam daquela predisposição natural. Isso vale, não é só para os convulsionários, vale também para qualquer um de nós. A nossa predisposição natural para pensar de uma determinada maneira pode atrair ou não espíritos imperfeitos para próximo de nós. É assim que a coisa funciona. A autoridade não assumiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa passou a latente, e tinha razão de agir assim, porque resultava abuso e escândalo. Sabe-se, de resto, que essa intervenção nenhum poder tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Ficou mais explicado para você? Está mais claro para você as coisas? Muito bem. Alguém tem alguma pergunta a respeito? Alguma dúvida? Você já estudou doutrina espírita? Nunca? Aproveite, se puder, aproveite, porque vale a pena. Esclarece bastante. Nenhuma pergunta? Tudo bem? Podemos encerrar? Então vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos a vida à luz da doutrina dos Espíritos. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e dessa forma dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Queremos vibrar amor, carinho, gratidão, reconhecimento e submissão integral à Tua vontade, pedindo apenas coragem para enfrentá-la
e resignação para aceitar sem reclamar. Vibrar amor a Jesus, aos bons espíritos, aos nossos queridos, digníssimos e bondosos espíritos guias, bem como amor a todos os nossos irmãos em humanidade, encarnados e desencarnados, sobretudo pelos aflitos, desesperados, fracos, oprimidos, desesperançados e revoltados, pelos nossos irmãos enfermos, por aqueles que estão passando por momentos difíceis na recuperação de sua saúde, médicos, profissionais da área médica, voluntários, pesquisadores e cientistas, pelos irmãos moribundos, pelos que estão internados nas UTIs dos diversos hospitais, pelos que desencarnaram nas últimas horas, pedindo ao Criador que as equipes encarregadas da transição desses nossos irmãos possam auxiliar-lhes e que eles possam ter uma transição suave e um despertar bastante feliz no mundo dos espíritos. Abençoa os nossos queridos e amados que estão em estado de erraticidade, que todos recebam as nossas humildes, mas sinceras vibrações de amor, carinho, respeito e gratidão por eles terem feito parte e continuarem a fazer parte da nossa vida. Abençoa os lares de todos aqueles a quem nós amamos, nossos avós, nossos tios, nossos pais, irmãos, cunhados, sobrinhos, nossos primos, enfim, por todos aqueles que fazem parte da nossa parentela aqui na vida física, que todos recebam as nossas humildes vibrações, que o Criador envolva a todos no seu amor. Vibremos por todos aqueles que fazem parte indiretamente das nossas vidas, nossos vizinhos, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, clientes, fornecedores, patrões, empregados. Vibrar por todos aqueles que dependem de nós, psicológica, emocional e fisicamente, que nós possamos atuar na vida dessas pessoas no sentido de ajudá-las em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Abençoa, Senhor, os nossos lares. Nós pedimos a presença dos bons espíritos nessa incursão mental que faremos. Nós vamos mentalizar a entrada de nossas casas, os corredores, as salas, os quartos, os banheiros, a cozinha, os fundos, pedindo aos bons espíritos que nos acompanhem e que possam retirar do nosso ambiente os fluidos malsãos e depositar no seu lugar os sãos, para que haja paz, entendimento, fraternidade, amor, respeito, fidelidade de pensamentos e atos entre nós e aqueles a quem nós amamos. E finalmente, Senhor, nós vos pedimos por nós mesmos. Auxilia-nos a estarmos contigo em gestos, pensamentos, atitudes e palavras, tanto quanto tu estás conosco. Despeça-nos na tua paz e que nós possamos saber cultivar essa paz e disseminar a paz entre todos aqueles que convivem conosco. E assim, em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado
encerrada a nossa reunião pública desta noite. E que assim seja.